Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O grande desafio agora, permanecer acordado. Mas obrigado, Cris, que através da música, da animação, deixou todo mundo animado. Então, eu sou o padre Helenildo Pereira, membro da comunidade Canção Nova. Atualmente estou aqui nesta linda missão de Várzea Grande, Cuiabá. E nesse dia, dando continuidade à nossa espiritualidade, o dia que estamos vivendo, quero, de forma catequética, aqueles que já me conhecem pelas homilias nas paróquias, pregações em retiros e assim por diante, o método que eu usarei para convosco é de catequese, catequizar. O objetivo principal de tudo que vos falarei, que você ame ainda mais a Eucaristia. Se você já ama, vai amar ainda mais. Esse é o objetivo. Nós trilharemos juntos um caminho para podermos chegar lá. Mas já parto do princípio, e ele é o mais importante, vai ser o desenrolar de tudo aquilo que vos falarei. O que é que há de mais importante na igreja? De mais valioso? Que mesmo? Vamos falar juntos? Eucaristia. No 3, para ficar um coral bem bonito. 1, 2, 3. O que há de mais valioso, precioso na igreja é a Eucaristia. Porque a Eucaristia é o próprio Jesus. Mas vale a pena entender uma coisa. Nós não sabemos ainda o suficiente a respeito da Eucaristia. O que é a Eucaristia? Isso equivale a dizer que precisamos aprofundar no conhecimento. Quem é Jesus na Eucaristia? O que é de fato a Eucaristia? Mas, para nós amarmos alguém ou alguma coisa, nós precisamos fazer o quê? Conhecer. Só se ama aquilo que se conhece. Então você está aqui, nesse sábado, deixou os seus afazeres, exatamente para conhecer mais a respeito da Eucaristia. E conhecendo mais a respeito da Eucaristia, qual é a conclusão? Irá amar mais Jesus. Farei uma pergunta e é só para refletir, não precisa responder. Quem nos ensina sobre a Eucaristia? A igreja. Com isso eu faço uma pergunta. Quantos livros ou documentos da igreja que se referem à Eucaristia você já leu na vida? Vou repetir a pergunta. Quantos livros ou documentos oficiais da igreja você já leu? Lembra que eu falei agora há pouco que só se ama aquilo que se conhece. Cabe no dedo de uma das mãos? Ou a mão fechada? Mão aberta ou mão fechada? É importante, antes de tudo, entender que é preciso nós nos esforçarmos para saber o que é que a igreja diz, o que que os papas já escreveram sobre. Porque esse conhecimento teórico mesmo, ele vai nos dar uma base teológica para nós amarmos ainda mais a Eucaristia. Tudo aquilo que vos falarei neste momento
não vou estar citando sempre, mas tem como base, é um resumo, uma síntese de 8 documentos oficiais da igreja, e este livro do Papa Bento XVI, ainda no tempo como cardeal, Teologia da Liturgia, o fundamento sacramental da existência cristã. Então, totalizando 9 biografias, 8 documentos e este livro. Só para dizer que aquilo que vos falarei não é o que eu penso, não é o que eu acho. Não. Ainda mais que eu sou padre. Padre não é para dizer o que ele pensa, o que ele acha. O padre, ele é arauto do evangelho. É para dizer o que o evangelho diz, o que o evangelho pensa, o que a igreja diz. O que é o padre? Só repete o que a igreja diz. Isso é viver com autenticidade. Qualquer coisa fora disso é falar abobrinha. Então, por isso, do fundamento aqui baseado nos livros oficiais da igreja. E o primeiro que eu quero citar, Sacramentum Caritatis, de Bento XVI, no número 6, que diz assim, a respeito da Eucaristia: mistério da fé. Com esta exclamação, pronunciada logo a seguir as palavras da consagração, o sacerdote proclama o mistério celebrado e manifesta o seu enlevo diante da conversão substancial do pão e do vinho no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Realidade esta que ultrapassa toda a compreensão humana. Com efeito, a Eucaristia é, por excelência, mistério da fé. É o resumo e a súmula da nossa fé. A fé da igreja é essencialmente fé eucarística e alimenta-se de modo particular à mesa da Eucaristia. Vamos lá para a prática. O padre terminou de invocar o Espírito Santo sobre as oferendas. Ele termina dizendo o quê? Eis o mistério da fé. Eis o mistério da fé. Logo, Eucaristia trata-se de um mistério que envolve a fé. Logo, quem não tem fé, não acredita na Eucaristia. Não acredita. Giane, faz um favor, pega uma hóstia magna para mim lá. Necessariamente não consagrada, né? Por favor, tudo combinado, dá de pegar na hora. Sem fé, não é possível compreender a Eucaristia. Sem fé, não é possível falar de Eucaristia. Nem se fala. Para se falar, antes de tudo, precisa de quê? Ter fé. A fé é a base para nós podermos falar da Eucaristia. Mas como eu estou diante de uma assembleia de fé, então nós podemos falar com muita tranquilidade. A fé da igreja é essencialmente fé eucarística. A fé exprime-se no rito, e esse se revigora e fortalece a fé. Por isso o sacramento do altar está sempre no centro da vida eclesial. Graças à Eucaristia, a igreja renasce sempre de novo. Quanto mais viva for a fé eucarística no povo de Deus, tanto mais profunda será a sua participação na vida eclesial por meio de uma adesão convicta à missão que Cristo confiou aos seus discípulos. Vou ler esse parágrafo, que ele é muito importante. Quanto mais viva for a fé eucarística no povo de Deus, tanto mais profunda será a sua participação na vida eclesial por meio de uma adesão convicta à missão que Cristo confiou aos seus discípulos. Eu comecei dizendo para você que essa pregação tem como objetivo, a meta dela, que você ame mais a Jesus. Em outras palavras, é o que
nosso saudoso Papa Bento XVI está dizendo: quanto mais viva for a fé eucarística no povo de Deus, tanto mais profunda será a sua participação. Pode tirar uma, por favor? Olha só, isso é uma hóstia, necessariamente não consagrada. Uma hóstia. Só que daqui a pouco, e todos nós iremos participar, a missa será presidida pelo padre Donizete, irei concelebrar. Após a consagração, a transubstanciação vai permanecer o mesmo tamanho, a mesma cor, o mesmo gosto, o mesmo peso, não muda nada não, do ponto de vista material. Mas a substância muda. Já não, após a consagração, após a transubstanciação, o pão deixa de ser um mero pão e passa a ser o quê? O corpo de Jesus. O vinho deixa de ser vinho e passa a ser o quê? O sangue de Jesus. A matéria permanece a mesma, os acidentes permanecem os mesmos, cor, peso, tamanho. Por isso que trata-se de um mistério de fé. Só quem tem fé é capaz de olhar para a Eucaristia e ver Jesus. Quem não tem fé vê um pão normal, ó, dá até para comer, dá bem sequinha, um pão normal, ó. Bem gostosa, ó. Minha sobremesa, um pão. Por isso que a Eucaristia trata-se no mistério da fé. Quanto mais viva for a fé eucarística no povo de Deus, tanto mais profunda será a sua participação. Outro documento, Eclésia de Eucaristia de São João Paulo II, número 11. A igreja vive da Eucaristia. Esta verdade não exprime apenas uma experiência diária de fé, mas contém em síntese o próprio núcleo do mistério da igreja. É com alegria que ela experimenta de diversas maneiras a realização incessante desta promessa. Eu estarei sempre convosco até o fim do mundo. Mas na Sagrada Eucaristia, pela conversão do pão e do vinho, no corpo e no sangue de Jesus, goza desta presença com uma intensidade sem par. Desde o Pentecostes, quando a igreja, povo da nova aliança, iniciou a sua peregrinação para a pátria celeste. Este sacramento divino foi ritmado em seus dias, enchendo-os de consoladora esperança. A igreja vive da Eucaristia. Igreja, olha só, a igreja vive. Qual é o oposto de viver? Morrer. Isso, em outras palavras, não é possível existir a igreja sem Eucaristia. Não é possível. A igreja vive da Eucaristia. Quanto maior for a nossa compreensão, como o Papa Bento XVI nos recorda, da Eucaristia, melhor nós vamos participar. A Eucaristia sendo participada como algo não importante. A Eucaristia não é importante. A Eucaristia é essencial, é muito mais do que importante. Por isso que a nossa participação na Eucaristia não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer forma. Porque quando nós participamos de qualquer jeito, de qualquer forma da Eucaristia, o que está por trás? A falta de amor. Que na medida que nós amamos, nós vamos querer participar de todo o nosso coração. A liturgia terrena, antecipação da liturgia
celeste. Sacrosanto Concílio de Paulo VI, número 8. Pela liturgia da terra participamos, saboreamos já na liturgia celeste, celebrada na cidade santa de Jerusalém, para a qual, como peregrinos, nos dirigimos, e onde Cristo está sentado à direita de Deus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Por meio dela, cantamos ao Senhor um hino de glória com toda a milícia do exército celestial. Esperamos ter parte e comunhão com os santos, cuja memória veneramos e aguardamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, até Ele aparecer como nossa vida e nós aparecermos com Ele na glória. Liturgia terrena, antecipação da liturgia celeste. Quando nós participamos da Santa Missa, nós estamos antecipando aquilo que um dia nós viveremos no céu. Por isso Paulo VI usa essa expressão antecipação. Liturgia terrena, antecipação da liturgia celeste. Vamos lá compreender melhor essa frase de Paulo VI. Existem muitas formas de nós entrarmos em comunhão com Deus. Rezar o texto é uma forma de entrar em comunhão com Deus. Rezar no silêncio do quarto, uma forma de entrar em comunhão com Deus. Rezar comunitariamente é uma forma de entrar em comunhão com Deus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: nada se compara em entrar em comunhão com Deus quando nós participamos da Santa Missa. Nada se compara. Sobretudo quando nós comungamos o corpo e o sangue de Jesus. Não sei se você tem plena consciência disso. Ao comungar, o corpo de Cristo toca no nosso corpo, o sangue de Cristo corre em nossas veias. É real, não é algo que simboliza, que significa. Não estou falando de simbolismo nem significado. Eu estou falando daquilo que é. A Eucaristia é Jesus, é o corpo, é o sangue. Isso é algo grandioso. A relíquia de algum santo, seja ela de primeiro grau ou de segundo, mas sobretudo de primeiro grau, normalmente tem um relicário, né? Ali um pedaço do osso, um pouco de sangue. Lá na capela São João Paulo II, no Santuário do Pai das Misericórdias, a capela de reposição, tem lá um pouco do sangue de São João Paulo II, é guardado com muito carinho, dentro do relicário, e fica guardado lá. As pessoas que têm acesso vão lá, rezam, pedindo a intercessão de São João Paulo II. Mas olha só, o sangue de São João Paulo II é colocado no relicário, e nós veneramos, e fazemos questão de, quando podemos, até de tocar no relicário. Olha só, se o sangue de um santo nos leva a venerar, a querer tocar e pedir a intercessão dele, imagine o sangue de Jesus. Só que o sangue de São João Paulo II eu posso só tocar e já está coagulado. O sangue de Jesus não está coagulado. O sangue de Jesus é capaz de correr na minha veia, na sua veia, todas as vezes que nós nos alimentamos do corpo e sangue dele. É algo grandioso, que nem sempre nós tomamos consciência desta grandiosidade que é participar da Eucaristia, que é receber Jesus na Eucaristia. É por isso que para receber o coração tem que estar preparado. E o que significa estar preparado? Estando em estado de graça, confessando com frequência, porque não é qualquer sangue, é nada mais do que o sangue de Cristo. E isso muda tudo o nosso modo de receber a Eucaristia, se tomarmos consciência desta verdade. Cada missa
nós vivemos a paixão, morte e ressurreição de Jesus. É algo que na catequese nós já aprendemos. Na missa se vive a paixão, morte e ressurreição. Quantas missas existem em si? Apenas uma. O rito, ele é multiplicado, mas a missa é só uma, a que aconteceu no Calvário. A missa é paixão, morte e ressurreição de Jesus. Sacrosanto Concílio deixa isso muito claro em evidência. O Concílio Vaticano II deixa isso em evidência. Imagine só se você tivesse a oportunidade, a graça de voltar ao tempo e estar presente lá no Calvário com Cristo. Qualquer um de nós iríamos querer viver essa experiência. Mas deixa eu lhe dizer, em cada missa nós vivemos essa experiência. Em cada Eucaristia se vive essa experiência. Eu tive a oportunidade em 2022 de visitar a Terra Santa. Na ocasião eu estava com mais de 100 peregrinos, estava em peregrinação. Esse trabalho que a Canção Nova faz em parceria com a Obra de Maria, hoje tem outras agências, inclusive Agnus Tu aqui de Cuiabá, nós temos uma parceria, inclusive esse ano vamos para os santuários marianos, mas também tem a agência São José, lá de Curitiba. Na ocasião era a agência Obra de Maria que eu estava. E ali, quando chegamos no lugar onde é o Calvário, tem 2 lugares no Calvário que é possível, segundo a tradição, tocar onde a coisa aconteceu. Um deles é onde a cruz foi colocada. Você coloca a mão e toca, mais ou menos no lugar onde a cruz foi fincada. E é emocionante você tocar, lembrando que há mais de 2000 anos atrás a cruz de Cristo estava posta ali. Outro lugar significativo no Calvário ali, que é perto, menos de nem 50 metros, tem a pedra onde o corpo de Jesus foi colocado. Normalmente entra de 2 em 2 pessoas. Aí a pessoa que foi na minha frente, eu deixei ela entrar. Na que ela saiu, é um espaço assim, eu não sou muito grande, eu deitei literalmente em cima da pedra, fiz assim, ó, deitei, deu para deitar, ali uns 5 segundinhos em cima da pedra, onde o corpo de Cristo tinha sido colocado. Olha só, o corpo de Cristo tinha sido colocado, mas há mais de 2000 anos atrás, e quantas pessoas passaram a mão, ou gente fez igual eu, que subiu em cima da pedra. Se nós tomarmos consciência, todas as vezes que nós participamos da missa e portanto comungamos, nós tocamos não na pedra que o corpo de Cristo tocou, nós tocamos no próprio corpo, isso é grandioso demais, isso é grande demais. Por isso que não se deve de modo nenhum participar da missa de qualquer jeito, de qualquer forma. A missa, ela, e aqui eu me faço das palavras do Papa Bento XVI, que descreve nesse livro Teologia da Liturgia, o fundamento sacramental da existência cristã. Na missa está a plenitude do tempo, passado, presente e futuro. É isso mesmo. Plenitude do tempo, passado, presente e futuro. A paixão de Cristo é essa que garantiu para nós a redenção, a salvação. A paixão de Cristo atingiu o Padre Helenildo, atingiu você, e eu nem você tinha nascido ainda. Marilda, tu tinha nascido no tempo de Jesus ou foi um pouquinho depois? Alguns anos depois, né? Giane também, né?
Mas olha só, quando nós nascemos, já tínhamos sido atingidos pela redenção de Cristo. Quando Cristo morre na cruz e ressuscita, há esse mistério. Ele alcança os que já tinham morrido, os que estavam vivos na época e os que ainda iam nascer. Nós na fita, eu, você. Por isso que o mistério, ele abrange a plenitude do tempo, passado, presente e futuro. Que coisa magnífica, que coisa estupenda. Quando chegamos a pensar isso, muda todo o nosso conceito e o nosso modo de participar da Eucaristia. Porque é um mistério que tem a abrangência do antes, durante e depois. Passado, presente, futuro. Só você imaginar que as pessoas que ainda vão nascer já foram alcançadas pela redenção de Cristo. Alguém que vai nascer daqui a 200 anos se Jesus não voltar, essa pessoa já foi atingida pela redenção de Cristo. E essa redenção de Cristo, ela é atualizada em cada Eucaristia. Em cada Eucaristia se vive exatamente esta memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Portanto, amados irmãos, sabendo disso, da grandiosidade do que é o mistério, participe mais e melhor da Eucaristia. Nesse livro aqui do Papa Bento, ainda como cardeal, ele descreve um fato, que ele é narrado na verdade por Santo Inácio de Antioquia. Recordo para vocês que, no início das primeiras comunidades cristãs, a missa era celebrada onde mesmo? Nas catedrais? Nas igrejas? Não. Nas casas, nas catacumbas, era onde os mortos eram colocados, mas sobretudo nas casas das famílias. E ali na perseguição de Diocleciano, no auge da perseguição, um dado momento, estava sendo celebrada a missa. Pensou que não, os soldados, a mandado do imperador, chega na casa e prende todo mundo. E pergunta, quem é o chefe da casa? Aí aparece a pessoa, sou eu. O senhor está preso e a sua condenação é a morte. Porque você permitiu que a missa fosse celebrada na sua casa. E você sabe que é proibida. E ali o soldado pergunta para aquele homem, isso narrado por Santo Inácio de Antioquia, por que que você mesmo sabendo que você poderia ser preso e até mesmo morto, permitiu tal coisa, que essa celebração acontecesse na sua casa? A resposta deste homem, deste dono de casa: eu permiti, porque sem a Eucaristia nós não podemos viver. Sem a Eucaristia nós não podemos viver. Olha só, compreender o valor da Eucaristia. Sem a Eucaristia não podemos viver. Lembra o que São João Paulo II falou? Eclésia de Eucaristia. A igreja vive da Eucaristia. Ou seja, sem ela não dá para viver. A Eucaristia precisa ser a coisa mais importante na nossa vida. A coisa mais importante, nós precisaríamos sonhar a hora de chegar à Santa Missa, para poder participar. Desejar que chegasse a hora da Santa Missa.
pela grandiosidade que é. Porque em cada missa celebramos a paixão, morte e ressurreição de Jesus. A missa é a plenitude do tempo, passado, presente e futuro. É preciso entendermos isso. Sem a Eucaristia não podemos viver. Nós que moramos na cidade, temos muitas oportunidades de ir à missa. Aqui em Cuiabá mesmo, rapaz do céu, o vaso é grande. 7 horas tem várias paróquias. 8 horas, 9 horas, 10 horas. No final da tarde, tratando do domingo. À noite, praticamente todas as paróquias. Se a pessoa não dá de um horário, vai no outro. Se não dá nenhuma paróquia, vai no outro. E tem oportunidade. Mas não esqueça que tem muita gente que quer ir, desejaria ir e não pode. Realidade, sobretudo norte e nordeste, não tem essa facilidade quem é do interior, quem mora na roça, mesmo na nossa realidade aqui do Mato Grosso. Eu vim de uma realidade que eu participava da missa a cada 3 meses. Antes de eu ir para a Canção Nova, a cada 3 meses que eu participava da missa. Morava no sítio, na roça, só a cada 3 meses que o padre ia. E se porventura perdesse a missa, era mais só 6 meses. Mas essa não é realidade distante. Lá no norte da minha região ainda não. Muitas comunidades vivem essa realidade. Tem uma paróquia lá perto da minha comunidade de origem, São Domingos do Capim. Tem comunidade que tem missa 2 vezes por ano. Tem que pegar barco, tem que pegar isso e aquilo, né, para poder chegar lá. Mas é impressionante quando chega, o padre é recebido em festa. Chegou o padre, recebido com festa. Porque o que significa chegar o padre? Hoje nós vamos ter Jesus. Olha só, chegou o padre. Hoje nós vamos ter Jesus. Hoje nós vamos receber Jesus na Eucaristia. Chegou o padre significa o quê? Hoje eu terei Jesus. Aí eu pergunto, quando chega o padre na sua comunidade, você fala o quê? Chegou! Chegou ele! Ou você diz, que bom que o padre chegou, portanto eu terei a Eucaristia, eu terei Jesus. A quem muito é dado, muito será cobrado. Cada um de nós temos muita oportunidade de receber Jesus. Isso equivale a dizer que a oportunidade que Deus dá para você receber Jesus, alguns até diariamente, mas no mínimo final de semana, domingo, dia do Senhor, essa oportunidade nem todos têm. Portanto, aproveite a oportunidade que Deus te dá, de ter a Eucaristia, de poder receber Jesus da Eucaristia, de poder se alimentar do seu corpo, do seu sangue. Ah, se essa compreensão fosse maior da nossa parte, do que significa receber Jesus na Eucaristia. Compreendendo desta forma o que é a Eucaristia, é necessário que nós participemos melhor, dando o máximo de nós em cada Santa Missa. Mediator Dei, Papa Pio XII, número 73. É necessário, pois, veneráveis irmãos, que todos os fiéis tenham por seu principal dever a suma dignidade,
participar do santo sacrifício eucarístico, não com assistência passiva, negligente e distraída, mas com tal empenho e fervor que os ponha em contato íntimo com o sumo sacerdote, como diz o apóstolo: tende em vós os mesmos sentimentos de Jesus Cristo, mesmo sentimento que Jesus Cristo experimentou. É necessário, pois, veneráveis irmãos, que todos os fiéis tenham por seu principal dever a suma dignidade de participar do santo sacrifício. E uma forma de participar bem da Santa Missa, sabe qual é? A preparação antes. Que nem todos nós o fazemos. Nem todos nós o fazemos. Sacrosanto Concílio, Paulo VI, número 11, diz o seguinte: para assegurar essa eficácia plena, é necessário, porém, que os fiéis celebrem a liturgia com retidão de espírito, unam a sua mente às palavras que pronunciam, coopere com a graça de Deus, não aconteça de a receberem em vão. Por conseguinte, devem os pastores de almas vigiar, porque não só se observe na ação litúrgica as leis que regulam a celebração válida e lícita, mas também que os fiéis participem nela consciente, ativa e frutuosamente. Portanto, é dever de nós padres. É isso que o concílio está dizendo na pessoa de São Paulo VI. É dever de nós padres conscientizar os fiéis para participar bem da Eucaristia. Conscientizar, que é o dever que eu estou fazendo agora. Mas todos nós, padres que pregamos durante esse sábado, estamos fazendo conscientizar você para participar de forma ativa, frutuosa e de forma consciente. Instrução geral do Missal Romano número 45. Oportunamente, como parte da celebração, deve-se observar o silêncio sagrado. Olha a palavra, silêncio sagrado. A sua natureza depende do momento em que ocorre em cada celebração. Assim, no ato penitencial e após o convite à oração, cada fiel se recolhe. Após uma leitura ou homilia, meditam brevemente o que ouviram. Após a comunhão, enfim, louvam e rezam a Deus no íntimo do coração. Convém que já antes da própria celebração se conserve o silêncio na igreja, na sacristia, na secretaria e mesmo nos lugares mais próximos, para que todos se disponham devota e devidamente para realizarem os sagrados mistérios. Instrução geral do Missal Romano número 45. Chama-se o silêncio o quê? Silêncio sagrado. O próprio instrução do Missal Romano 50 vezes recorda a palavra silêncio. Vamos lá, que esse ponto ele é muito importante. Caminhando para o fechamento desta pregação. Silêncio sagrado, assim chama a instrução geral do Missal Romano. Sacristia, secretaria e diz ao redor da igreja. Porque o silêncio leva a uma interiorização, leva a mergulhar a vida no mistério celebrado. Porque se não se conservar o silêncio, não vamos participar de forma ativa, de forma frutuosa do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. A maioria de nós chegamos para a missa já na hora de começar e às vezes até atrasado. Não tem uma oração antes.
que reza, que silencia. Deixa eu lhe dizer uma coisa muito séria: quem chega na hora da Santa Missa já chega atrasado. Chegar na hora é chegar atrasado, porque liturgicamente deve chegar antes. Senta e começa a rezar, interiorizar. É normal nas sacristias por aí ter uma palavrinha chamada silêncio, e nem sempre até os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão fazem, e fica um converseiro. Mas o que está por trás desse converseiro? Não entendeu que vai participar minutos posterior, que é o mistério da paixão, morte e ressurreição. Mistério esse que engloba a plenitude do tempo, passado, presente e futuro. Não entende que vai receber o corpo e sangue de Jesus. Mistério de redenção, mistério de salvação. Porque na medida que nós compreendermos o que é, nós vamos nos preparar. E uma preparação imediata, necessária é o silêncio. E não é Padre Helenildo, instrução geral do missal romano. Porém, o Papa Bento XVI recorda muito nesse livro a questão do silêncio. O silêncio antes, durante e depois da Santa Missa. Portanto, ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia, nós precisamos ser os primeiros a mostrar para o povo que antes, durante e depois da missa se faz silêncio. E a instrução geral chama-se silêncio sagrado. Não é um silêncio qualquer, é um silêncio sagrado. Por que é sagrado? Porque nós vamos mergulhar a nossa vida no mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Se esforce para chegar antes. Necessariamente quando você vai servir, tem que chegar antes. Mas aqui eu me refiro quando você não for servir, chegue antes. O antes significa eu quero participar bem, de forma ativa, frutuosa da Eucaristia. Porque senão a Eucaristia não vai produzir os frutos necessários na nossa vida. Nós vamos ter participado de 1000 missas, 2000 missas, e cadê o fruto da missa? Cadê o fruto da Eucaristia? Por que não temos? Porque não participamos bem. Não participamos bem. Não é verdade que o alimento normal, se a gente não mastigar bem, não faz uma boa digestão? As vitaminas, as proteínas dos alimentos não permanecem no nosso organismo? Vai por vaso, literalmente. Até o alimento material exige tempo para mastigar, degustar, para que a digestão aconteça. Imagine o alimento espiritual. Essa preparação antes, esse silêncio antes, durante e também depois. A ponto que o padre diz: ide em paz, e o Senhor, para alguns é o Senhor vos alcance. Ide em paz e o Senhor vos alcance. A pessoa já está na porta da igreja correndo. E é muito comum na porta da igreja, você não sabe se é porta da igreja, se é mercado municipal depois da missa. As portas da igreja, após a missa, têm se transformado em mercado municipal, onde se conversa e cada um conversa mais alto do que o outro. Não lembra que saiu da missa, parece que lembra que comprou 1 quilo de peixe, de pacu, de dourado, e está com a sacola na mão e está indo para casa para almoçar. É necessário silêncio, silêncio sagrado, como diz a instrução do missal romano, porque nós estamos participando do mistério, o maior de todo, mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Portanto, amados irmãos, espero que tudo aquilo que foi ensinado para vocês nesta manhã, e agora no período da tarde, vos sirva para amar mais a Eucaristia. Lembre dessa história de Santo Inácio de Antioquia, narrada pelo Papa Bento XVI. Ali, naquela casa,
todos participando da missa, eles preferiram morrer do que deixar de participar da missa. Vos faço essa pergunta como modo de você meditar. Se fosse proposto para você deixar de participar da missa e morrer, o que você escolheria? Será que você diz: rapaz, olha, queria tanto participar da missa, mas olha só, não posso morrer, né? Quem vai cuidar dos meus filhos? Quem vai cuidar dos meus netos? Quem é que vai distribuir a Eucaristia? Nós vamos sempre usando de desculpas. Não, nada de desculpa. É preciso nós encararmos com toda a verdade e assim assimilarmos aquilo que nós celebramos e participamos. E sobretudo comungamos o corpo e sangue de Jesus. Que tudo aquilo que nós aprendemos no dia de hoje seja colocado na nossa vida, mas também seja instrumento de Deus para as demais pessoas que não estão aqui, que estão lá na sua comunidade. A comunidade que você representa, a paróquia que você representa. Mas porém, seja você o primeiro a dar exemplo, As comunidades, muitas aqui eu já estive presente, celebrando. Eu tenho uma técnica, sempre eu chego faltando 2, 3 minutos, só falta matar o povo do coração. Muitas vezes, quando eu me antecipo, eu paro o carro um pouco longe, calculando ali para chegar, porque eu só chego, me paramento e entro para rezar a missa. Mas por quê? Para manter a concentração no mistério no qual eu irei celebrar. Primeiro já vou rezando o texto, no trajeto daqui para onde eu vou, e chega lá, colocou a veste litúrgica, adentrou para celebrar a missa. Ou seja, a missa, nós temos que participar já em clima de oração, já em espírito de oração. Não é na missa entrar em oração, não, é antes. Se nós deixarmos para entrar na missa em oração, quando o Pai diz: ide em paz, o Senhor vos abençoe. Rapaz, a missa acabou, foi? O padre deu a bênção? Pergunta para o lado: o padre deu a bênção, foi? Não, se reza antes, para que durante a missa nós estejamos totalmente no mistério. Mas para você colocar isso em prática, só se você amar muito Jesus. Se não, vai continuar chegando atrasado, ou no mínimo em cima da hora. Quem chega em cima da hora ou atrasado é porque não ama Jesus na Eucaristia. Se um compromisso humano nós fazemos de tudo para chegar na hora, não chegue na hora num voo não para ver se você vai. Não chegue na hora numa audiência não para ver se não, o que acontece. E por que na missa nós chegamos de qualquer hora? Por que na missa nós calculamos e não chegamos no horário? Ou não tem essa preparação antes? Comece por aí, pelo básico. Comece pelo básico, chegando antes. E terminou a missa, não se apavore não. Mesmo que você tenha que sair, saia, mas saia em oração. Entre o carro, vá rezando o texto. Não venda peixe não após a missa. Pegue o texto e comece a rezar. Porque se assim você fizer, você verá que vai ter muitos frutos da Eucaristia na sua vida. Peçamos, pois, a intercessão de Nossa Senhora sobre nós. Te convido a ficar de pé. Mediante tudo isso que foi ensinado, peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Ela é a mulher eucarística. Ela ama o Senhor com toda a capacidade de amar. Que assim seja também cada um de nós. Possamos amar Jesus, amar a Eucaristia com tudo de nós. Não possamos amar Jesus mais ou menos, de qualquer jeito. Não, amar com tudo de nós. E dê os primeiros passos. Chega antes. E já no caminho para a Santa Missa, espírito de oração. Mergulhando a vida no mistério eucarístico. E assim, Senhor, eu quero consagrar a vida de todos os teus filhos e filhas que aqui estão, consagrar a Ti, para que eles Te amem, mas não Te amem de qualquer jeito, Te amem de todo o coração, de toda a alma,
e de todo entendimento. Dá-lhe, Senhor Jesus, ciência de quem Tu és. Tu és o Senhor do céu e da terra. Dá-lhe ciência que a Eucaristia é o Teu corpo, é o Teu sangue. O Teu corpo e o Teu sangue que santifica. O Teu corpo e o Teu sangue que trouxe para nós a salvação. O Teu corpo e o Teu sangue que possibilitou a nós a entrada no paraíso, a entrada no céu. Portanto, Senhor Jesus, ajuda-nos a viver e participar da Santa Missa de todo o nosso coração. Tudo isso consagremos à bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, desça e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Viva Jesus!